Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês estão me vendo. Estou eu aqui depois da minha apresentação, né? Acredito que vocês já viram o meu vídeo de apresentação no grupo de WhatsApp. Então, hoje, como eu falei para vocês, eu vou ajudar a professora Valesca nesse finalzinho de ano oficial de vocês. E hoje eu vou trazer um dos últimos conteúdos, né, que vocês vão ver este ano, né, referente ao ano de 2020, na verdade, né? Esse ano a gente ainda vai ver mais coisas no segundo ano, a partir de abril. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso, nós vamos ver o capítulo 9 do livro, sobre a questão de tipos de reprodução, o que seria meiose, né? Vocês já viram mitose, a diferença de meiose para mitose, e vamos ver também a questão do DNA, qual a importância que essa molécula tem para a nossa vida. Então é isso, vamos começar. Eu trago essa imagem aqui, é da turma, né, da sala de vocês não, da turma de sexto ano que eu estagiei em 2019, então queria que vocês tentassem se colocar aí nesse local e como se eu estivesse aqui em frente de vocês, de pé, dando aula, igual a professora Valesca sempre fez. Eu sei que é difícil a gente tentar imaginar, mas a gente é capaz disso e eu sei que ajuda. Eu coloco minha farda quando eu vou para aula remota, então eu crio o horário. Eu tenho aquela aula que eu vou ter de assistir, você cria um ambiente, eu sei qual horário que eu vou estudar, eu trago a água para cá, para perto, eu trago o caderno que eu vou precisar, porque você tem que dizer para o seu cérebro que naquele horário você vai estudar. Se não fizer isso, fica muito mais difícil. Isso é uma dica que eu dou para você, além de professora, é como aluna mesmo, e é isso que eu quero, tentar repassar o máximo possível, da melhor forma, nesse pouco tempo que a gente vai ter, oficialmente, no final de ano de vocês, né, do 2020. Então, era só para vocês verem que eu já conheço a escola de vocês, sei como é que era a estrutura, sei que muitos de vocês, se for igual às turmas que eu tive experiência, adoram a quadra, adorava a hora do lanche, a hora da pausa, né? Mas vamos tentar ver a questão que a gente sabe que a sala de aula a gente também precisa ir para estudar, né? Então, eu deixo bem claro aqui quais são os objetivos da aula de hoje. Então, a gente vai começar a estudar o capítulo 9, certo? E lá tem essa parte, vocês vão ver umas figuras que eu até fiz uma foto do livro. Então, vocês têm o material a partir do capítulo 9. Os objetivos da aula que eu pretendo trazer para vocês é que vocês conheçam e diferenciem os dois tipos de reprodução que existem. Descrever por que a reprodução sexuada é importante para os indivíduos que as realizam. Diferenciar a mitose de meiose, né? A gente precisa entender esse processo de meiose para saber entender a questão da formação dos gametas. E descrever as diferenças da molécula de DNA, o que é o DNA, por que ele é importante e qual a diferença que existe, as principais diferenças, na verdade, não é? Entre o DNA e o RNA. Vamos começar, eu vou começar com uns slides aqui. Pronto, então assim, pessoal, antes de a gente entrar propriamente no primeiro objetivo da aula, né, que seria conhecer os dois tipos, já adianto para vocês que são dois tipos de reprodução que nós conhecemos, você tem que saber o que é reprodução, por que é importante a questão de reprodução, né? Será que quando fala em reprodução, acho que em mente, se eu perguntasse para vocês, se a gente tivesse uma aula presencial, eu ia perguntar o que é reprodução, e só ia vir na mente da gente o quê? A reprodução sexual, a reprodução de seres vivos que a gente conhece, né? Com um indivíduo do sexo masculino e feminino, igual eu coloquei aqui a imagem para vocês, igual eu coloquei essa foto aí, eu tenho um modelinho para vocês, se a gente tiver, quando a gente tiver aula presencial, quem sabe, posso mostrar, mas a gente tem que saber que existem outros tipos, a gente só precisa saber por que qual a função agora, o que é reprodução e qual a função. No livro de vocês está na página 165, mas vocês encontram também na internet, eu sei. Mas como vocês têm o material, lá diz assim, reprodução, processo pelo qual os seres vivos originam seus descendentes. É a maneira pela qual a vida tem se perpetuado em nosso planeta desde sua origem. Então, isso aqui, desde os primórdios mesmo. A gente sabe que no início, né,
da vida na Terra não existia, seres humanos, não existia muito do que a gente conhece hoje, isso só depois da evolução, a gente pode discutir esse tema muito interessante da evolução depois, mas existiam bactérias, né? Alguns tipos específicos de bactérias, e será que a reprodução de bactérias é igual à nossa? A resposta é não, né? As bactérias se reproduzem de forma assexuada. Então, um tipo de reprodução que a gente vai ver aqui. Então, a reprodução assexuada é aquela onde o indivíduo ele consegue se reproduzir sozinho. Isso acontece com as bactérias, né? Elas só vão se dividir. No livro de vocês vai ter lá a divisão binária, então são clones, né? Que vão acontecendo, também pode ser conhecida como cisparidade. Então, isso ocorre com bactérias. E essa reprodução é muito eficiente, só que eles fazem clones, e não vai ter uma variabilidade genética tão grande como ocorre conosco, né? Quando tem a mistura de material genético do óvulo com o espermatozoide, certo? Aí aqui tem esse bolor negro de pão. Tem a figura, né, no livro de vocês, mas como eu encontrei essa mais nítida na internet, eu coloquei aqui, mas é a mesma coisa. Então, aquele pão mofado, por que a gente não deve pegar um pacote de pão que está mofado lá, pão de forma, e consumir os outros, ou tirar o pedaço do mofo e consumir? Porque ele forma, vocês vão ver lá no livro, um processo de reprodução deles, também assexuado, eles produzem uns esporos que podem ser soltos no ar e se tiver água, se pegar um ambiente propício, ele vai proliferar. E isso vai enraizar, a gente poderia chamar assim, vai formar essa parte aqui, vai enraizar, então todo o pão pode estar contaminado, e não só apenas aquela fatia ou aquela parte verde que a gente consegue enxergar, certo? Então, aqui a gente viu reproduções que são assexuadas, então só a divisão. No caso aqui, por esporulação, também pode ocorrer esse tipo de reprodução, né? Algas e alguns fungos. Aí, outro tipo seria por brotamento. Ele coloca no livro de vocês, na página 166, na continuação, eles colocam aqui a levedura. Levedura é aquele fermentozinho seco, sabe? De fazer pizza, de fazer pão, que existe o fresco e existe o seco. Então, muitas utilizações na área de indústria, né, de alimentos. Então, o Saccharomyces, ele produz esses brotamentos aqui. Deixa eu ver se fica melhor para vocês o laser aqui. Esse brotamento aqui, e daqui ele se solta e vai formar outro ser, né? Um clone do primeiro, e assim por diante, é isso que acontece. E existem algumas plantas, alguns que também conseguem ter essa característica do brotamento. Ele dá outros exemplos aqui. No caso, ele traz aqui um caso muito interessante, que são as abelhas. Eu não sei se vocês sabiam, mas as abelhas, elas conseguem fazer 2 tipos de reprodução, né? Essa paternogênese, vocês estão vendo o nome aqui, paternogênese. Olha o que acontece, calma, a gente ainda vai ver daqui a pouco a meiose, mas, tem aqui o óvulo, né? Então, a fêmea só tem óvulo, ela não tem espermatozoide. Quem tem espermatozoide é o zangão. Então, ela consegue produzir óvulos e vai ter um indivíduo igual. Aqui, o indivíduo que ela vai produzir vai ser o zangão, o masculino, né? Só com óvulo, e você tem aqui o zangão. Pode acontecer de outra forma. Ela pode fazer a cópula, né, com um macho, é o zangão macho fértil aqui, E dessa mistura de material do óvulo da abelha rainha com o espermatozoide do zangão, vai ter um óvulo aqui fecundado, igual ocorre nos seres humanos, né? Tem a fecundação, vai formar aqui o zigoto, e desse zigoto aqui, pode sair operárias fêmeas, que são estéreis, então elas não vão produzir, não vão ter a característica de reprodução como ocorre com as abelhas rainhas. Então, essa característica aqui é interessante, porque então existe alguns seres vivos que não necessitam dessa parte de cruzamento para produzir descendentes, né? Só que os descendentes que ela vai produzir, no caso, vai ser estéril, porque não teve a mistura do material genético
do macho com a fêmea. Qual a importância, então, da reprodução sexuada para nós, né? As bactérias, elas estão vivendo muito bem lá, habita todos os lugares mais inóspitos que a gente imagina, onde a gente não consegue sobreviver de forma alguma, que é o canto sem oxigênio, tem bactéria, em canto muito salino, em lugares muito gelados, vai ter específicos tipos de bactérias. Mas para nós, a reprodução sexuada, para os seres vivos, por que ela é importante? A importância está na questão da variabilidade genética, porque a partir dessa variabilidade, essa mistura de material genético, que vai acontecer mutações aos poucos e vão surgir dentro de uma mesma espécie indivíduos diferentes, que é o que a gente vê, né? Se não for um caso de gêmeos univitelinos, né? Os gêmeos lá todos iguaizinhos às suas características, todos os seres vivos vão ter suas características específicas. Então, isso é muito importante para nós, né? Para a nossa espécie e os seres vivos no geral que precisam dessa variabilidade para garantir, né? Imagina uma população inteira totalmente igual. A gente pode falar agora do que a gente está vivendo, por exemplo, Covid. Se todos os indivíduos fossem iguais e fossem suscetíveis da mesma forma a um ataque de uma nova cepa desse vírus que está nos afetando aí e o mundo inteiro. Então, ia morrer todo mundo ou ninguém ia ter problema nenhum. Então, esses são dois extremos, né? Então, é mais interessante que existe uma variabilidade muito grande de indivíduos, porque na hora que ocorre uma doença, na hora que ocorre uma nova epidemia, uma pandemia, como a gente infelizmente ainda está vivendo, existe mais probabilidade de sobrevivência da espécie humana, né? E essas características de quem se adaptou melhor a essas questões, quem vai ter o privilégio de tomar a vacina agora e torcer para que nós também tomemos, vamos ter características que ao longo das gerações, né, demora muito tempo, mas os nossos descendentes vão estar mais protegidos, né, no caso específico a gente está falando aqui da Covid, por exemplo. Então, é de extrema importância a reprodução sexuada para nós, seres vivos. Mas, e aí, como que ocorre essa reprodução? A reprodução por mitose, vocês já viram o processo, vai só se partindo, né? É importante também a partição, é importante para nossas células, a constituição das nossas células que vão trocando a vida inteira, né? Algumas a gente sabe que a produção é maior quando a gente é bebê, mas que vai tendo essa produção de células somáticas. E só que a meiose, no caso da meiose, a importância dela vai estar na questão da produção dos gametas, certo? Então, é na meiose que vai ocorrer a produção dos gametas para que possa ocorrer a reprodução sexuada, né? Eu acho que dá para linkar as duas coisas. Eu fiz um resumozinho para vocês que a gente pode entender bem direitinho. Aqui, essa figura está no livro de vocês, 167, certo? Deixa eu colocar aqui a próxima figura e eu explico para vocês. Pronto. Aqui, as diferenças, né? Qual a diferença de mitose para meiose? Vocês já viram mitose? E aqui o indivíduo, a mitose é muito importante para o desenvolvimento embrionário, tá aqui, né? Tem a formação do embriãozinho até chegar aqui no indivíduozinho. Então, a mitose é muito importante para o desenvolvimento embrionário e também para a regeneração dos tecidos. Uma vez que ela é uma divisão equacional, nós estamos vendo aqui, ó. Aqui, digamos, a gente pode ilustrar assim, ó. O cromossomo, né? Aqui, ó. O N é o número e tipos de cromossomos diferentes. Então, nós teríamos 2 cromossomos diferentes aqui, certo? Ó, se unindo e após ele vai ter a divisão aqui, ó. Cada perninha, o braço, tá lá no vídeo do professor também disponível, vai para um lado, né, da célula. E ao final eles vão se juntar para formar uma célula diploide aqui, 2N, né? Enquanto que na meiose, ela é importante para a produção dos gametas. Está aqui no finalzinho aqui a produção dos gametas.
Porque as células 2N após... Dá para ver aqui. Temos aqui a célula 2N, somos nós, né? Nós somos diploides, então a gente herda a parte das nossas características do pai e herda outra parte da mãe. Vai ter essa divisão aqui, equacional, que se junta. Então, imaginemos assim. Nós temos, Fabiana, quantos cromossomos nós temos? Nós temos 46 cromossomos ao todo. Então, a gente sabe que 23 veio da mãe e 23 veio do pai. Certo? Então, você tem que pegar esses cromossomos, parte da mãe e parte do pai, fundir, né? Juntar, fazer essa mistura do material genético, para que ao final, ó, você tenha essas células aqui, os gametas, com a informação genética dos dois, né? Tanto do pai quanto da mãe. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem, eu coloquei assim, compactação do DNA. Para a gente entender, são questões bem extensas, né? Mas para a gente entender que o cromossomo, ela é a parte mais compacta desse DNA. Então, o cromossomo é constituído de DNA. Eu vou mostrar uma figurinha para vocês aqui do modelo também que eu tenho. Então, você tem aqui a sequência do DNA todo. Ele vem aqui, faz o enovelamento. Aí, constitui aqui as proteínas. Vai definir qual proteína que ele vai mostrar, né? E depois de tudo isso, uma compactação, que o DNA é uma molécula gigante. Vocês vão ver nos videozinhos que eu vou disponibilizar para vocês. E ele tem que ser compactado a tal ponto que se consiga ficar dentro, no caso nosso, do núcleo da célula, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, essa figurinha que eu tenho. Então, você tem aqui o cromossomo. Então, vocês têm que entender que o DNA tá aqui, ó, bem menor aqui. As cores não levam em consideração nem o tamanho, estão totalmente fora de proporção. É um modelo, para a gente ficar mais fácil de enxergar isso aqui. Entender que o cromossomo é constituído de DNA, certo? Eu tô com ele aqui, ó. Outro modelinho. Então, vocês vão ver a questão da dupla hélice, né? Aqui, vocês vão ver bem direitinho, a gente vai ver essa questão das proteínas num vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco. E entender os nucleotídeos, como que são constituídos e quais são essas bases que formam tanto o DNA quanto o RNA. Pronto, chegou aqui. Sempre quando eu for dar aula, que vocês virem isso aqui, significa senta aí, pega a pipoca, porque lá vem vídeo. Eu vou colocar o videozinho do Guilherme, do professor Guilherme. O de transcrição eu vou deixar só como referência, se vocês quiserem, né? Aprofundar o conteúdo, a continuação do conteúdo, certo? Então, vamos ver se eu consigo aqui abrir o vídeo e eu volto na sequência para a gente continuar. Dos nucleicos, nós vamos fazer uma comparação entre DNA, RNA e entender qual é a lógica dessas moléculas. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Vamos então tratar dos ácidos nucleicos. Eu espero desmistificar esse assunto para vocês. Olha só, o que são os ácidos nucleicos? Vamos começar pela definição. São moléculas de caráter ácido. Aí, lógico, né? Formadas por pecinhas, chamadas de nucleotídeos. Vocês lembram da aula passada sobre proteínas? A gente falou que as proteínas eram formadas por aminoácidos, eram as pecinhas que formavam aquelas moléculas. Agora essas pecinhas a gente vai chamar de nucleotídeos. A gente já vai falar desses nucleotídeos aqui embaixo. Beleza. Esses nucleotídeos que vão formar o DNA, ó, nucleotídeo, nucleotídeo, nucleotídeo,
eles foram descobertos inicialmente lá dentro do núcleo de uma célula. Então, a gente chama de ácido nucleico porque ele foi descoberto no núcleo. Não necessariamente todos os ácidos nucleicos estão no núcleo, mas como eles foram descobertos inicialmente lá, o nome ficou. Mais tarde, a gente primeiro descobriu o DNA, mas mais tarde a gente descobriu o RNA, e daí a gente percebeu que teríamos também ácidos nucleicos fora do núcleo. Os RNAs normalmente são mandados para fora do núcleo. Beleza? Agora vamos lá. Como a gente já falou, né, os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA. Essas moléculas, elas se chamam, respectivamente, ácido desoxirribonucleico. Preste atenção, ó. Ácido desoxirribonucleico. A sigla DNA é uma sigla em inglês e existe uma tendência da gente aportuguesar as siglas dentro da biologia aqui no Brasil e provavelmente lá em Portugal também. A gente vai um dia não chamar mais de DNA, vai chamar de ADN. Isso já apareceu inclusive em prova de vestibular. Às vezes a pessoa estuda tanto e esquece, o que é um ADN? É o DNA, super famoso, que você com certeza já conhecia. Mas vamos lá. Ácido desoxirribonucleico é o DNA e o ácido ribonucleico é o RNA. Muito bem. A gente já sabe o que são essas moléculas. Agora vamos entender um pouquinho o que são os nucleotídeos que vão formar essas moléculas. O nucleotídeo, ele vai se apresentar em toda a estrutura do DNA e em toda a estrutura do RNA. E esse nucleotídeo é formado por 3 pecinhas. A primeira peça é o que a gente chama de grupo fosfato. Essa estrutura que eu coloquei em rosinha aqui para vocês. Se você perceber, tá, ela tem um fósforo central, tem oxigênios, e esse oxigênio que eu coloquei aqui do lado esquerdo, ele está com um tracinho ali, um negativo. Por quê, prof? Em ambiente aquoso, esse fosfato, ele libera um H+, ele libera um próton, ele libera um íon hidrogênio. Você sabe lá da química que as moléculas que liberam H+ têm caráter ácido, daí o nome ácido nucleico. Então, se você for perguntado, e eu quero que você anote aí no seu caderno, por que a molécula DNA tem caráter ácido, é por causa do grupo fosfato que libera H+. Muito bem, você tem o fosfato e esse fosfato está ligado a uma pentose. Opa, pentose, eu acho que você lembra desse nome. A gente estudou lá na aula sobre carboidratos o que é uma pentose. Terminou em ose, você lembra lá dos monossacarídeos. É um açúcar, é um carboidrato que tem 5 carbonos. Tá aqui, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Se a gente está falando de açúcar do DNA, a gente pensa, meu Deus, o DNA tem açúcar, nada a ver. Claro que sim, tem tudo a ver. Está aqui o açúcar, está aqui a pentose. Muito bem, ela faz parte da estrutura central do nosso nucleotídeo. Esta pentose está ligada a uma base nitrogenada. Daqui a pouco a gente vai conhecer quem são essas bases. Elas são super importantes para aquilo que a gente chama de complementaridade do DNA. Então lembra, um nucleotídeo são essas 3 pecinhas. Um grupo fosfato, um açúcar, um carboidrato ou uma pentose, como a gente pode chamar, ligado a uma base nitrogenada que fica voltado para a parte interna dessa estrutura que você está enxergando aí. Atenção, tudo isso é um nucleotídeo. Agora, se a gente estiver falando exclusivamente da pentose e a base nitrogenada, nós temos um nucleosídeo, beleza? Nucleotídeo, nucleosídeo. Massa. Agora a gente vai fazer uma comparação entre essas duas moléculas. Muito bem. O DNA, como você está vendo, ela é uma fita dupla, né? Tem uma fita aqui e tem uma outra fita aqui. Essa estrutura é muito interessante e ela foi descoberta lá no meio do século XX. Na verdade, a gente já conhecia o DNA já há um bom tempo, mas não sabia como ele era. E lá no meio do século XX, 2 pesquisadores, um chamado James Watson e outro chamado Francis Crick, desvendaram a estrutura tridimensional do DNA. Na verdade, a gente tem aí no meio dessa história mais uma daquelas coisas chatas que aconteceram na ciência de uma mulher cientista ser passada para trás. Eu não vou contar essa história para vocês, que tem nada a ver, mas eu vou deixar um link aqui embaixo para um podcast em que vocês podem conhecer um pouco mais dessa história e conhecer um pouco também da Rosalind Franklin, que teve uma contribuição enorme para a gente descobrir como era o DNA em si. Tá, vamos lá, vamos entender o que é essa estrutura tridimensional do DNA então. O que você está enxergando? Uma fita, né? E uma outra fita. Essas fitas se complementam e imagine elas como se fosse uma escada aí que você usa para subir numa casa, com seus degrauzinhos, e aí você pega essa escada e gira ela, fazendo uma espiral. Essa é a fita de DNA. Ela é uma fita dupla e ela forma essa espiral que a gente vai chamar de hélice.
Essa hélice não é bem igual que eu coloquei aqui para vocês, tá? Ela não é tão simétrica assim, ela é uma alfa-hélice, ela é um pouquinho diferente, mas tá, didaticamente está bem representado. Muito bem, se você olhar o RNA, nitidamente você percebe que ele não é uma fita dupla, ele é uma fita simples. Primeira diferença entre essas duas moléculas. Segunda diferença, e bem importante essa diferença. Aqui no meio do nucleotídeo, a gente tem a estrutura chamada de pentose, o nosso açúcar. O açúcar que forma o DNA, a gente vai chamar de desoxirribose. Beleza? A desoxirribose. O açúcar que forma o RNA, a gente vai chamar de ribose. E é daí que vem esses nomes. Por que que o ácido desoxirribonucleico recebe esse nome? Porque a estrutura dele comporta uma desoxirribose. Agora, qual que é a diferença, prof, da desoxirribose para a ribose? A gente estudou lá na aula de carboidratos que esses compostos, os monossacarídeos, eles são formados por estruturas que têm em iguais proporções carbono e água. No caso, ele tem 5 carbonos, então para cada carbono uma molécula de água. A ribose ela vai ter então C5 carbonos e 5 águas, seria H10O5, né? Pega H2O, multiplica por 5, você tem aquilo. Agora, a desoxirribose, olha o nome, desoxi, ela tem um oxigênio a menos. E por ter um oxigênio a menos, a fórmula dela vai ser C5H10O4. Diferença importante. Às vezes não cobrada no vestibular, mas importante do ponto de vista estrutural. O fato da desoxirribose ter um oxigênio a menos aumenta a estabilidade dessa molécula. O RNA é uma molécula que se degrada com uma facilidade muito grande. O DNA não. O DNA é mais estável. Eu quero que você anote aí. O que dá mais estabilidade ao DNA? O fato dele ter um oxigênio a menos. Beleza? Agora, continuando. Aqui a gente tem a estrutura de base nitrogenada. A base nitrogenada, só para você entender, ela fica voltada para dentro da fita do DNA. E ela se complementa do outro lado com outra base nitrogenada. A gente já vai compreender esse processo. Mas as bases que a gente tem formando o DNA se chamam adenina, guanina, timina e citosina. Muito bem. Adenina, guanina, timina e citosina. É bem provável que já tenha visto esses nomezinhos. Normalmente a gente se refere a eles só pela inicial. A, G, T, C. Ok? Lá no RNA, a gente também tem adenina. A gente também tem guanina. A gente também tem citosina. Só que no lugar de uma timina, a gente vai ter uma molécula de uracila. Então, a base nitrogenada que a gente tem aqui de diferente é a uracila. Sempre que você vê uma estrutura com timina, é um DNA. Se tiver uracila, é um RNA. Então, coloca ali, uracila. Beleza? Vou até sublinhar aqui para vocês, tá? A uracila e a timina são as diferentonas dessa história. Beleza? Massa? Prof, o que mais a gente tem que saber? Eu acho que, às vezes, por falha didática, a gente se preocupa tanto em conhecer essas moléculas e estudar detalhes delas, que a gente, às vezes, não para pensar qual a importância real desses ácidos nucleicos. Lembra do seguinte, todas as suas características, tudo que você é, desde aquelas suas características de origem cognitiva, ou a cor da sua pele, ou a espiralização do seu cabelo, tudo isso é determinado por proteínas. Se você contrai um músculo, se você relaxa, todos os processos de transporte dentro das células, tudo isso é determinado por proteínas. E as nossas proteínas, elas são criadas com base em informações genéticas. Aonde estão essas informações genéticas? No seu DNA. Então o teu DNA nada mais é do que um livrão de receitas para que você fabrique proteínas. Quando você precisa fabricar qualquer proteína do seu corpo, você vai buscar essa informação genética lá no DNA e você vai copiar essa informação. O DNA é uma molécula gigantesca, você só quer aquela informação, você copia ela. Essa cópia sai na forma de um RNA e esse RNA é utilizado para você fabricar a proteína. Guarde isso na sua cabeça. Quando o DNA ele vai ser copiado na forma de um RNA, a gente tem um processo chamado de transcrição.
que eu vou detalhar para vocês nas aulas subsequentes. Quando esse RNA que foi transcrito é utilizado para a gente fabricar uma proteína, a gente tem um processo de tradução. Beleza? Pessoal, esse é o primeiro momento e talvez o mais importante para a gente compreender coisas complexas que vêm pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre DNA e a gente se vê por aí. Tchau! Então, pessoal, era isso. Eu vou deixar a continuação dessa aula que ele faz, né, da transcrição, como aqui nas referências no final da nossa aula, porque senão ia ficar muito extensa. A nossa aula já está com 26 minutos. Então, vai ter a atividade baseada nesta aula, né, nesse início do capítulo do livro, capítulo 9. Vai ser no Google Forms, certo? Aqui eu já deixo uma cola, como eu sou boazinha, tá vendo? Para vocês, sobre a diferença de DNA e RNA. Então, o que o professor traz lá, ele deixa bem claro, assim, né, comparando a dupla hélice, então, fita dupla no DNA e a fita simples no RNA, a diferença do desoxirribose DNA. No livro de vocês já traz ADN, como ele fala, e a ribose, no caso do RNA. A única diferença entre as bases, prestem atenção para não confundir, as bases nitrogenadas, a diferença é que tem uma timina no DNA, enquanto que nesse local no RNA a gente vai encontrar a uracila, como ele fala, e ele fala também, explica a questão da transcrição, né, DNA para RNA e a tradução aqui, que o DNA colabora nessa questão. Então, era isso. Eu deixo aqui, ó, o link do vídeo, se tem algum problema na aula. Aí, a continuação, esses outros também complementando de outro professor. E aqui também deixo para vocês uma animação bem interessante sobre transcrição. Era isso por hoje. Agradeço muito. Tanto eu como a professora Valesca, agradeço demais a vocês por estarem aqui acompanhando. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar, né, no nosso grupo do WhatsApp. Eu agora vou fazer parte, estou fazendo parte dele. E qualquer coisa, se vocês se sentirem mais à vontade, é claro, com a professora Valesca, ela também vai estar à disposição. Era isso, obrigada e nos vemos em breve. Tchauzinho!